assistiu. Eu sugeri que ela assistisse, ela viu, né? A Cláudia Michnik, ela prepara uma pesquisa do doutorado dela, foi quem veio em março, esteve conosco. Nós falamos de mulheres indígenas, as suas resistências, no sentido não psicanalítico, mas de resistir àquilo que é uma tentativa de invasão e de violência, e como elas se organizam nisso, né? Então, foi a Cláudia Michnik que falou. Quem não assistiu, sugiro que assistam, porque eu revi Alô? 2 vezes. Oi, tudo bom, Tereza? Tudo. Júlio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A gente está na segunda edição, quer dizer, o segundo mês da apresentação do Psicanálise e Contemporaneidade. Nesses 2 primeiros meses, eu escolhi falar sobre a temática dos povos indígenas, porque eu já fiquei muito tocada na ciranda de psicanálise e arte quando a Sandra, né, Tereza, esteve lá, e até isso foi comentado com a Cláudia Nisnig, e a Cláudia também conhece a Sandra e o trabalho dela na Bahia. É Sandra Bentes, né? Obrigada aí para quem colocou. Foi Alexandre. Na E Bahia, não, ela é hoje... do Mato Grosso. A A Sandra é do Sandra Mato também? Grosso. A É? Sandra é do Mato Grosso, é. Ah, tá. A Cláudia também trabalhou em Dourados com as comunidades de lá, e comunidades que foram arrancadas de suas terras há mais de 100 anos, e ela usou até uma expressão, uma terra coberta do sangue indígena. Então, hoje, eu também me tocou muito uma live que a Karina Dessana fez com a Renata, não sei se a Renata conseguiu entrar, ela viria, a Renata Mondelo, que é da Diversa Comunicação. É uma empresa de assessoria de comunicação social, consultoria, e a Renata trabalha muito, o nome já diz, diversa, com tudo que interessa ao mundo nesse momento. É que a gente pense a diversidade e possa estar no mundo. O trabalho dela é tentar colocar as empresas nesse rumo de não entrar em choque com a caminhada de proteção ambiental, proteção dos povos nativos. Enfim, é um trabalho muito bonito que ela faz, e ela tem trabalhado nisso até em nível internacional. E a Renata convidou a Karina para uma live, e a Karina me emocionou muito, eu fiquei assim muito marcada pelas coisas que ela disse. Então, hoje ela é nossa convidada. A Karina é uma ativista, empreendedora. Acho que a Karina está com 27 anos, né, Karina? Muito jovem. 28? Já? E ela parece realmente uma menininha, mas é uma mulher muito forte, inteligente, muito engajada, muito atualizada em tudo que ela faz. Karina é universitária, né, estudante de pedagogia, ela quer ser professora, e você já leciona, acho que numa ONG, não é? Com crianças, e pode falar. É uma sala de cursos interativos, aí então já tem esse contato com adolescentes, crianças, todas as idades. Muito legal. Esses dias eu acompanhei uma aula dela, a gente ia falando e ela ia atendendo os alunos nos computadores, dizendo o que eles tinham que fazer, muito legal. Então, Karina, essa marca, né, da violência, você nos conta que a sua família originalmente era do Alto Rio Negro, certo? E que o que originou a saída de vocês para Novo Airão, que é uma cidade próxima a Manaus, foi a obrigação da sua mãe de casar com um rapaz que ela não aceitou. E isso, assim, para nós que somos psicanalistas, a gente lê em você a possibilidade de caminhar em direção ao seu desejo, porque a sua mãe não abriu mão do desejo dela. Ela foi muito corajosa. Queria que você contasse um pouquinho esse episódio para a gente começar, essa mudança do Alto Rio Negro para Novo Airão.
Carirã, Caurerera, Percaçamaçã. Meu nome é Karina, o nome da minha língua é Oroparcó, e eu disse agora na língua tucano, boa tarde, não indígenas e indígenas. Eu moro aqui no município de Novairão, que fica a 200 quilômetros de Manaus, que é a capital. E Novairão é um território indígena também, uma terra que tem um sangue indígena, como a Helena falou no início. E a gente é rodeada de unidades de conservação. E uma unidade é a terra indígena, que é a terra indígena do povo Aimiri-Atroari. Nossa comunidade fica no Alto Rio Negro, e hoje eu estou localizada em Novairão, que fica abaixo do Rio Negro. Então, minha família veio do Alto Rio Negro. E lá são vários irmãos, minha avó, meus avós, minha mãe ainda com 9 ou 10 anos. E aí, as 3 irmãs que eram bem acolhidas, eram bem próximas. Uma delas, mais nova, chamada Vó Maria, que eu chamo de Vó Maria, ela foi obrigada a casar. Todos foram obrigados a casar e já tinham um casamento arranjado, né? Já tinham um marido. Ali na sua adolescência, a gente fala que a gente não tem a gente não vive a adolescência, a gente só vive a etapa de criança, né? Menina e mulher. Então, todas elas tinham um casamento já, né? E aí precisava só ter aquela idade para poder casar e construir sua família. Minha avó mais nova, eu acho que sempre da família os mais novos se empoderam, né? Tem algum sentido nisso. Eu, tirando exemplo da minha, né? Que eu tenho 2 irmãos. E aí, a irmã mais nova fugiu, saiu do Alto Rio Negro, desceu e viajou até Novairão para encontrar o amado, né? Que é meu tio agora. Ele é muito legal. E as outras irmãs da minha avó decidiram conhecer Novairão, e aí faz com que hoje vivemos em Novairão. 3 irmãs do povo dessana, uma delas é minha avó, ela é irmã do meio, né? Tem a irmã mais velha que fundou a Associação de Artesãos de Novairão, e essa irmã que rompeu a fronteira ali, a barreira do casamento, ela é cacique numa comunidade indígena próxima a Novairão. Somos do povo dessana, somos filhos do sol, somos do Amarcamaçã, que é filhos do universo. E aí a gente está em Novairão e cada um trilhou, né, uma história. As 3 irmãs, 3 avós, que eu chamo as 3 de avó. E cada um trilhou uma história. Minha avó, por parte de mãe, ela tem a sua história bem próxima com as ervas medicinais, com as plantas, com as cascas das árvores, e aí ela consegue potencializar a sua raiz, né? E fazer com que ainda resista a sua identidade, o que ela aprendeu com os avós, aprendeu com os tios dentro do seu território. E a minha outra tia, muito mais corajosa, eu sinto que ela é muito mais corajosa, porque ela iniciou a associação, a ANA, né, que é a associação que trabalha com os arumãs para poder sobreviver, ter uma atividade econômica para poder sobreviver aqui em Novairão. Agora é uma associação bem reconhecida que trabalha com a fibra de arumã. E a irmã mais nova, que fugiu, ela não trabalha, mas ela continua fazendo as artes, né, de arumã, na comunidade próxima, chamada Renascer, e hoje é cacique e uma das lutadoras da causa indígena aqui no Novairão. E aí, mulheres... durante esse desculpa. Só queria te perguntar uma coisa, mulheres sempre puderam ser caciques? Historicamente? Na comunidade onde a mãe saiu, não tinha mulheres cacique, né? Hoje, a gente vê bastante, principalmente em Novairão, são as mulheres que têm mais coragem de assumir a posição dentro de uma organização, de se mobilizar, de sair desse território e ir para outros lugares, Manaus,
Brasília. Então, essas mulheres estão conseguindo fazer com que as lutas aconteçam, né? E fazem com que haja alguma ajuda nas ações afirmativas dentro do território, saúde, educação, tudo isso. Elas que estão fazendo romper essa barreira e fazer com que a gente avance. Sim. Bom, eu anotei algumas coisas aqui para ir perguntando, né? A questão hoje, como é que é a convivência com os não indígenas? Quer dizer, você fala que você tem uma vida na cidade e uma vida na comunidade, porque você não perdeu esse contato, inclusive você quer levar a possibilidade de conhecimento e para as crianças, futuros jovens da sua comunidade lá no Alto Rio Negro. Que você tem que viajar para fazer isso. Vocês já têm comunicação digital com a... Você tem que ir lá pessoalmente? A gente conversamos, minha mãe conversa nas redes sociais, né, com alguns parentes que vivem na comunidade ainda, mas é muito longe. A questão de a gente estar no Baixo Rio Negro e subir até o alto é quase 10 dias de viagem, né? Num barco, né? E de avião ele é mais rápido, mas ele é uma viagem muito longa se a gente olhar o mapa, onde a gente está localizado no Vairão até o São Gabriel ou Santa Isabel, é muito longe, muito longe. E aí, a natureza, né, como ela é, o rio, ele é muito perigoso. Aqui a gente está na água do Rio Negro, que é um rio ainda é muito calmo, mas subindo alto vai aparecer algumas cachoeiras, pedras aí, correntezas que faz com que dificulta chegar até lá. E chegar até lá é um dos meus objetivos, como filha, né? Filha do povo de Sana, e reconhecer ali aonde surgiu e começou a minha história. E aí eu vou me localizando em que tempo que eu nasci, né? Porque existem vários tempos dentro dessa história. O tempo da maloca, onde todos os meus parentes viviam bem, né? Sem, sem a colonização, onde eles plantavam, onde eles poderiam exercer a paz e a liberdade. E o tempo da seringa, né, foi o tempo onde muitos dos meus parentes foram escravos. Então, foi um genocídio total. Porque a gente acha que o genocídio aconteceu só em São Paulo, Rio de Janeiro, mas o genocídio está aqui no Vairão também, está no estado de Manaus, nas terras do estado de Manaus, está no Alto Rio Negro também. Então, foi um genocídio total, não foi só em algumas regiões. E aí eu fico tentando me localizar em que tempo eu estou. É o tempo da retomada, é o tempo de me reconhecer como Dessana, de reconhecer como Oropacó e saber me adequar dentro de uma sociedade que é muito preconceituosa hoje ainda. Eu vivo numa cidade muito pequenininha, de 20 mil habitantes, mas a gente consegue observar como que a estrutura dessa sociedade ainda impacta, mesmo dentro de um território que está dentro da Amazônia, o centro da Amazônia, centro da floresta. E aí eu me deparo com situações que ainda ficam me perguntando por que eu uso aparelho, por que eu estou numa cidade que eu tenho um celular, que eu tenho um iPhone, ou se eu escovo os dentes, entende? Coisas assim que não vem de muito longe para a gente perceber o quanto que a gente precisa ainda trabalhar a sociedade, trabalhar esse grupo, não só aqui, mas em todos os lugares, né? Então, por isso, do meu objetivo de retornar, é de acolher, de construir e de saber o que o meu povo sente. Eu falo que aqui no Vairão é também a minha casa. Onde eu estiver é minha casa. Nós, povos indígenas, a gente pertence àquele local. Se eu for a Brasília, aquele local que eu estou, eu vou pertencer àquela terra, vou respeitar espiritualmente, porque eu sei que tem encantados. Eu não vou entrar no mar, porque eu não sei quais são os espíritos,
os encantados que estão ali. Mas se eu entrar no rio, eu sei quais são, porque minha mãe disse que existe e eu preciso respeitar aquele local. Respeito todos os animais, todo o ser vivo, né? Porque eu sei que um dia ele era também uma dessana ou um ser que entendia um ao outro. Porque na história do povo dessana, no início da construção, da criação do mundo, dizia que todo mundo se entendia. E hoje a gente não entende, mas a gente respeita. Porque sabemos que muito da Samaúma, ou de uma andirobeira, ou de uma seringueira, poderia ser minha irmã. Eu poderia ser descendente de uma árvore. Eu poderia ser descendente do clã da onça. Eu poderia ser descendente do peixe sarapó, um peixe elétrico, pequenininho, muito conhecido. Ou eu poderia ser descendente dos botos vermelhos, botos cor-de-rosa, como todo mundo conhece. Então, tentar reconhecer esse meu local, esse meu lugar como Carina Pessana é muito importante. E eu achar a minha profissão e ver lá o sentido da minha vida, porque eu preciso ter sentido para a minha vida, né? E ser professor hoje eu sei que é muito difícil, mas é o local que eu me sinto bem. E eu vou começar a aula de Direito também, que eu consegui uma vaga numa universidade estadual do Amazonas, e hoje eu me encontro agora com direito, sobre leis. E é uma coisa que eu sempre colocava na escola, porque a gente precisava ter respeito. Era a primeira pauta da minha vida ali na escola. E quando eu cheguei com meus alunos, eu falei, vocês são indígenas? Não, a gente não quer ser índio. E tinha aquela palavra ainda mesmo desconhecida pelos próprios indígenas, né? E ainda insistia na palavra índio. Eu não quero ser índio, professora, porque eu não sou índio, professora. Eu não nasci numa aldeia, numa maloca. E aí, eu amava tentar chegar na sala de aula e explicar a história deles. É um momento de investigação, você chegar na comunidade, falar com a pessoa mais velha, os anciões, e saber de todas as histórias, toda a trajetória até aquela terra. E aí contar para as crianças o porquê ela é indígena. Ela não é indígena, ela é Apurinã, ela é Moura, ela é Imiria-Truari, ela é Ticuna, ela tem um nome, né? O nome indígena é aquele que o significado da palavra indígena é aquele que é criado de si mesmo, né? Então, eu sou dessana, eu sou Moura, eu sou Ticuna, e a partir do momento que ele reconhece a própria história, como eu reconheci, porque eu precisei ter essa retomada, eu precisei ter esse reconhecimento, porque a minha adolescência, eu não me reconhecia como indígena. E todos nós precisamos disso. Você também não disso, reconhecia, né? Isso? Não, eu não que me hoje reconhecia. Você vê nas... Não, e desde criança eu fazia as artes, tecia, fazia, mas eu não odiava ouvir essa palavra, Índia, você é Índia, não sei o quê. As minhas características mostram tudo isso, né? E as pessoas que não têm característica também, elas se sentem com outro tipo de olhar, né? Eu não tenho essa característica, como que eu vou dizer que eu sou indígena, né? É outro problema, outra retomada aí que a sociedade faz com que a gente enfrente. Sim. Mas no momento que eu me senti nesse lugar de retomada, ficou tudo mais fácil. Quando a gente aceita o que a gente é, fica tudo mais fácil. E me diz uma coisa, como é que é a convivência na universidade? Porque você está cursando ainda pedagogia, né? E está começando direito paralelamente. Antes eu entrei na Universidade do Estado do Amazonas, uma escola pública, né? E fiz economia, 1 ano de economia, mas desisti. E agora eu estou fazendo pedagogia, que é uma chamada Projeto Piraiauara, pelo governo, pelo Estado também. E aí eu vi Projeto Piraiauara, que é a formação de professor indígena e a Universidade do Estado, economia, totalmente diferente. Eu cheguei num lugar que a maioria era não indígenas e que eram pessoas que eu não me sentia participante daquele grupo, eu não me sentia pertencente àquele grupo. Uhum. E tinha tantas dificuldades que eu não conseguia ficar lá. Aquela maneira de sentar um atrás do outro,
de obedecer o mestre ou o doutor dentro de uma sala e de me reconhecer que eu era pequena dentro daquele espaço e que o meu conhecimento não valia de nada. E aí, dentro do projeto de formação de professor indígena, eu verifiquei que eu tenho muito conhecimento e eu tenho muita coisa para fazer, além de livro, fazer artigo, fazer projetos, fazer cartilha, fazer material didático. É uma coisa que eu não sabia desse potencial que eu carregava dentro de mim. Não só eu, como meus outros colegas se identificaram com outras coisas, né? Com a arte, com a matemática, com a geografia. E aí, dentro do projeto, a gente sentava em círculo, a gente dançava, começava com uma música. Não era uma aula, era um lugar que eu me sentia bem, e era um lugar que eu estava reconhecendo a nossa história. Cada um reconhecia a sua história, era o seu projeto de pesquisa, era saber sobre a sua história. É uma coisa fora do comum. Agora, aquela dança que eu vi outro dia no seu Instagram, muito bonitinha, por sinal, eram jovens, desse... Já operei. A Desse finalização do nosso curso. Isso. Toda a iniciação do nosso curso começa com uma dança de oferenda, uma dança de agradecimento, né? De oferenda, para que o nosso curso dê tudo certo. É uma forma de passagem para a gente iniciar o nosso curso, para nada dar errado, né? E aí, no final, a gente tem a dança de agradecimento, né? Que é uma dança que a gente fez, é uma dança do povo Dessana, do Tariano, do Arapaço, lá do Alto Rio Negro. E foi a forma de agradecer. E aí estavam todos os alunos, nem estavam todos ainda dançando, mas estavam todos participando ali para agradecer por mais uma etapa. Ah, sim, que eu vi e achei muito bonito. Karina, você falou sobre a questão da legislação e em 1988 foram assegurados os direitos indígenas. Na sua visão, como é que está isso hoje, assim? Ai, meu Deus. A luta continua, né? A gente fala que a luta continua, mas a gente não... só as pessoas que sentem na pele e a luta, qual é a potência, qual é a força que ela dá, tanto psicológico quanto social, né, que a gente vive, porque a gente fala, a luta continua. Em 1988, antes de 1988, nossos parentes estavam se organizando, né, para a gente ter direitos na Constituição, direito aos índios, né, direito aos povos indígenas. E antes disso, eles já sonhavam com uma liberdade de expressão, né, liberdade de falar sobre sua própria língua, de dançar. Eu vi um livro bem antigo que ele desenhou e falou assim: hoje estamos reunidos para falar sobre a Constituinte e sobre nossos direitos como índio. Esse era o sonho dele. Assim, o texto que ele escreveu naquele pedaço de papel me tocou muito e eu não esqueci, porque a gente está correndo atrás disso até hoje. Em 2022, a gente não tem nossos direitos ainda respeitados nessa sociedade. Aí eu me sinto, será que ainda tenho força? Será como Karina, de 28 anos, ainda me considero com força para seguir essa luta? E meus parentes com tanta força naquele tempo, antes de 1988, aí a gente vê a luta, né, deles, e hoje eles tentando resistir, procurando outras maneiras de conquistar esse espaço. E aí a gente vê que através a gente está estudando, eu vou estudar direito, e lá é a língua portuguesa, né? E eu preciso saber o português, mas eu também tenho que reconhecer a minha língua. A língua originária é a nossa língua indígena, né? Mas eu preciso dessa língua emprestada para poder adquirir espaço, para poder fazer com que essa luta continue. Sim. Eu estava tentando abrir aqui passar para o computador, mas eu só atrapalhei a sua fala no final das contas. Bom, deixa eu ver o que mais que eu queria te falar. Importantíssima a questão da língua. Você me falou que a língua dessana ela desapareceu, é isso mesmo?
A língua de San, ela foi considerada extinta. Muitos povos, por exemplo, ele foi considerado um tempo extinto, mas a gente encontrou. É como a língua. A língua, muitas vezes, é considerada extinta, mas depois de muito tempo a gente encontra uma pessoa que fala, né? E aí hoje, felizmente, hoje, grandemente, temos grandes anciões ainda vivos, que a gente não perdeu para a Covid, que fala a língua dessana. Mas é muito raro encontrar essas pessoas, esses anciões. Mas existe a língua dessana. E meu nome é Oroparcó, na língua tucana, significa mãe das flores. E na língua dessana, eu encontrei um parente, aproveitei para saber logo o meu nome, né? E ele disse, seu Domingos, falei, seu Domingos, qual é o meu nome na língua dessana? Que eu só sei na língua tucana. Ele falou, é Oropó, Oropó. Aí eu falei, minha nossa, porque minha professora de linguística, ela fala que a língua dessana é um pouquinho mais difícil, mas se eu conseguir estudar a língua tucano, que tem acesso e acervo maior de material didático, eu vou conseguir aprender mais rápido. E um dia eu posso me encontrar por aí na comunidade e até morar lá uma temporada e poder aprender a língua dessana. Pois Mas não isso foi é extinto. muito importante. Até a Tereza Nazar comentou na live da Cláudia que um dos fatores primordiais de resistência dos povos é manter a sua língua. Né? Lá em Dourados, onde a Cláudia fez a pesquisa e continua fazendo a pesquisa dela, em Mato Grosso do Sul, a comunidade indígena reclama muito que reclama e pleiteia, né? Que os serviços públicos eles sejam oferecidos algumas pessoas para falar os dois idiomas, que sejam todos bilíngues, porque para que as comunidades possam circular sem serem obrigadas a serem inseridas à força numa cultura e numa língua que não é a sua língua mãe, né? A sua língua materna. E foi isso também que você falou a respeito do seu desconforto num ensino que se propunha a preparar professores que pudessem fazer transmissão para alunos indígenas com pessoas não indígenas e que desconhecem completamente a cultura. Né? E a diferença disso, de você totalmente assim, adaptada e integrada, nesse que eu vi o vídeo, onde você faz a sua dança, o seu agradecimento, de acordo com as suas raízes e a sua cultura ancestral, né? Agora, você também contou uma ocasião, uma coisa que eu achei muito, muito interessante, que é a questão da sua avó com a língua. A sua avó, ela é católica, né? E é isso que você disse, assim, como é que você disse no início, em que fase eu tô, ou em que momento eu estou vivendo, né? Que houve o momento da pré-colonização, a colonização, a escravidão no tempo da extração da seringa, né? Da borracha nas seringueiras, e você se pergunta qual é o seu tempo. Mas há um tempo anterior o seu tempo, para mim, é muito claro como o de retorno às suas origens, sem perder o que há de modernidade, porque você se mostra uma jovem bem moderna. Mas o tempo anterior ao seu, de outra geração, que parece ser a da sua avó ainda, é o de desconexão com as suas tradições, porque era tão difícil realmente, né, você querer viver dentro da sua cultura indígena naquele tempo. Imagina, né, anos 70, foi uma época muito difícil mesmo, como está se tornando agora de novo. Então, assim, me conta a história da língua da sua avó, e quando você cantarolou algo e que remeteu ela a isso. E sobre essa religião também, católica.
eu estava preparando uma música, né, junto com um grupo jovem, outras crianças que sempre estão comigo e eu sempre tento fazer alguma coisa por elas. E aí eu pedi para a gente ensaiar na casa da minha avó, que a gente tem um espaço maior. E a gente estava cantando a música em tucano, que era aquela música Noite Feliz, na língua tucano, né? Não lembro muito bem o refrão dela. E aí ela começou a reconhecer, ela ouvindo, né, e assistindo o nosso ensaio, reconheceu algumas palavras que depois, na finalização do ensaio, ela falou que ela reconheceu algumas palavras e dizia, olha, essa palavra eu conheço, é assim que se fala, não é assim, né? Essa palavra eu conheço. E eu falei, olha, a mãe e a avó fala tucano, que ela está conhecendo as palavras tuzinho da língua tucano, e ela conhece verdadeiramente tudo, né? Mas só que com o passar do tempo, né? Eu acho que essa geração da minha avó tem 73 anos, né? E ela não tem nenhum cabelo branco, 73 anos. E ela tem esse corpo que eu tenho, bem esbelta. E ela é bem forte. E ela continua cultivando, plantando as plantinhas dela, fazendo os chás dela. E ela é bem resistente mesmo. Mas, assim, de você perguntar, o nome dela é Laura Sanches. Laura, você é indígena? Você, não, eu não sou indígena, eu não sou isso. Eu falei, tudo bem, vó, porque ela é muito brava e eu também não tento fazer esse contato assim muito forte. Mas nesse processo de reconhecimento, nesse processo de fazer os punhos da rede na fibra de tucum, é o que ela aprendeu. Nessa preparação dos remédios caseiros, né, que são das ervas medicinais da floresta, é tudo que ela herdou, né? O que ela herdou da cultura, do saber indígena, né? O que ela aprendeu na infância com os pais, o que ela aprendeu dentro da comunidade, dentro da aldeia. E hoje ela dizer e abrir a boca e falar eu sou indígena é muito difícil. É muito difícil. É aquela história aí, se a gente tem um parceiro abusador, a gente fala, eu fui, é muito difícil. Ela tem, como eu posso falar? São sequelas, né, que ela herdou do passado, de chegar num lugar que ela não conhece, e ela não era a comunidade nem a aldeia dela, de procurar com 5 filhos viúvas sem marido, de entrar na casa, né, para ser faxineira, para cuidar da casa. E aí teve a oportunidade de ajudar, de alimentar os filhos através disso, dentro de uma casa que era uma casa. Licença. Ela tá? Cadê ela? Caiu? Pronto, Não. vou ver. Ah, tá. E era uma casa que ela foi empregada há muito tempo, mas desde do Alto Rio Negro, da comunidade, já tinha a invasão da religião, né? Já tinha aquela cultura da religião. E só para te saber como que ela gostava tanto de ser católica, que lá, junto com meu avô, que era vivo ainda, meu avô também, eles tinham uma escola, né, de salesiano, uma escola que era separada das mulheres, e meu tio mais velho ia participar a primeira vez de uma escola, a gente falava a escola dos padres, né, a primeira vez. Então, ter um filho dentro de uma escola dessa, que era tão bem visto, era de autoestima, né, ela estava muito feliz, né, o meu avô e minha avó. E ele subindo da cidade para indo para a aldeia, com a sua canoa, e ele estava trazendo o fardamento do filho, que ia entrar na escola dos padres. E o fardamento, infelizmente, caiu na água, desceu a cachoeira e se perdeu. O fardamento, que naquele tempo era muito caro, que precisava fazer, levar para a costureira e tudo mais. E aí ele se perdeu no sonho do filho, né? Que era um sonho dele, e ele viu o sonho do filho dele ir por água abaixo, né? Indo para baixo, indo para o fundo do rio. E aí a gente começa a ver como que era tão estimado a escola do salesiano, né? Sim. E como que é tão estimada essa religião. E hoje ela carrega isso com ela, né? É uma coisa que ela não abandonou.
E aí são as sementes que veio e perpetuou há muito tempo, que ainda não foi cicatrizada, né? Não foi curada. Mas ela resiste ali, com as plantinhas dela. Bom, eu teria muitas perguntas ainda para fazer, mas a gente já está num tempo de entrarem os participantes com as perguntas. Eu acho melhor fazer a inscrição lá no blogzinho aqui, né, no bate-papo. Deixa eu ver se já tem alguma coisa. Não. Tereza Nazar. Pode fazer, Tereza, pergunta. Espera aí. Tá. Karina, muito bom escutar você. Muito, muito interessante. Eu me interesso muito, já há bastante tempo, a propósito da resistência dos povos originais aqui no território brasileiro. Tanto que a gente... É um evento que nós fizemos, acho que há uns 2 anos atrás, se não me engano, eu sempre me esqueço a data certa. Nós nos ocupamos especificamente dessa memória recalcada, a gente chama recalcada, memória esquecida, né? E que a gente precisa... 2019, colocou Isso, o Alexandre 2019. aqui, que a gente precisa resgatar. Eu queria te fazer uma questão, te colocar uma pergunta. Durante toda a sua apresentação aqui hoje, me chamou a atenção que há pelo menos me parece, e eu acho que isso é alguma coisa muito específica dentro da tradição indígena, que é a matrilinearidade, ou seja, a transmissão se dá, né, através da linhagem feminina. Então, eu queria que você pudesse me dizer um pouco, na medida do que você souber, qual a posição, né, dos homens hoje nas tribos e o que você percebe como uma função específica, né, das figuras masculinas. Eu sei que tem uma importância muito grande, né, mas é diferente, talvez, do que nós, dentro de uma comunidade completamente ocidentalizada, né, ocidental, como a gente pode abordar o lugar da mulher e o lugar do homem. Eu queria que você pudesse falar um pouco, né, que me chamou a atenção, que só en passant no que você trouxe, você se referiu às figuras masculinas. Qual o lugar do pai na comunidade? O pai ele é muito importante, ele é o que nos alimenta, né? Ele que vai para a caça, vai pescar. Ele é o que nos sustenta, né? Sustenta além da alimentação, mas sustenta espiritualmente também, onde a gente consegue ter força. Meu avô, eu não falo muito dele porque ele faleceu muito cedo, né? Meu avô era benzedor e eu fico até emocionada, assim, porque eu sei que com ele seria muito diferente, que eu tinha muita coisa para aprender, muito diferente da minha avó. Mas o que ele pôde passar para minha mãe, que era a mãe mais velha, de 10 anos, é o que me recompensa. Todas as histórias, todos os ritos, né? O que ele tentou passar é o que me sustenta hoje, né? As músicas, os livros que eu escrevo em mão, são histórias e memórias da minha mãe, da conversa com ele, do que ele dizia que existia naquele local, naquele território, e como aquele território era sagrado, e não bastava ver todo aquele garimpo, que o pessoal chama de garimpo, mas aquele território cheio de ouro, não brilhantava, não tinha brilho nos olhos dele, aquele ouro. Mas quando ele encontrava uma pepita, ele deu para minha mãe, aí até de lembrança daquele local, do território, uma pepita de ouro, que hoje a mãe não tem mais, porque ela não sabia quanto que era valioso aquilo. Então, ela foi
Aí furtada, né? Levaram dela, porque ela era criança e criança não sabe onde guardar as coisas. E ele não via riqueza nisso. Ele plantava feijão, plantava arroz, milho. Quando eu falo isso, hoje o pessoal fica espantado, né? Porque hoje a gente planta mandioca, planta melancia, mas eu vejo a figura do homem, a figura do patriarca, essa figura de sustentar, de sustento, porque até hoje nossos homens são aqueles que vão, né, para a mata, aqueles que vão caçar sozinho, né, dentro da floresta, que trazem a caça, que vão pescar à noite, que passa dias e dias viajando para trazer o recurso, trazer o alimento para casa. A mulher é muito importante, é muito importante. E os homens, a gente como jovem, como criança, a gente tem esse respeito. A gente tem esse respeito com os anciões, com as pessoas mais velhas, né? E falar sobre essa figura hoje para mim é muito difícil, né? Porque minha avó foi viúva muito cedo. E minha mãe, ela é uma mãe que criou os filhos sozinha também, né? Então, ver tudo, falar sobre essa figura é muito difícil. Por quê? Deixa eu te interrogar um pouco mais. Seu avô morreu de quê? Seu pai morreu de quê? Meu avô, meu pai não faleceu, ele está vivo, mas ele é bem distante ainda. Mas o meu avô faleceu sabendo que ia, porque ele era benzedor, e quem é benzedor sabe da situação, o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, ele tinha essa conexão com os espíritos, e ele sabia o que futuramente ia caber ele na vida dele, né? E se ele sabia, ele tinha um tempo, ele teve esse tempo com os filhos. E ele aproveitou, porque ele contou, olha, minha filha, para minha mãe, eu não vou ter muito tempo de vida, mas eu quero, como você é a filha mais velha, que você ajude a cuidar dos seus filhos, dos seus irmãos mais novos, com a sua mãe. Porque hoje eu estou falecendo por conta disso, disso e disso, e esse espírito que veio através de um animal me contou dessa forma, em sonhos, em visão, em sussurros, porque a gente tem essa conexão com o mundo espiritual. E fazer com que eu me considere indígena e reconheça tudo isso faz que eu me conecte muito mais através dos meus sonhos, e aí faz potencializar essa conexão. E o meu avô era isso. Ele conta histórias sobre a mãe do Piaçabal, a mãe da água, e quantas cidades vivia dentro daquele igarapé, daquele rio. E ele sabia muita coisa. E hoje eu falar sobre como que é ver o pajé, ver o cacique, ou ver os anciões, homem, dentro de uma aldeia, eu não sei dizer, porque eu não tenho essa experiência. Mas minha mãe tinha essa experiência dos rituais do mascarado, de que ela não podia sair de casa porque ela era mulher e os homens tinham que ficar fora. Ela poderia contar melhor essa história, né? Mas tinha essa Vocês diferença. jovens não têm essa vivência. Não têm essa vivência. Hoje, dançar os dança jovens do carriço, indígenas não têm essa vivência. Da tribo em hoje, si. Não. Aqui no Ovairão, ele é uma cidade pequena, uma cidade interior, mas ela não tem essa vivência, porque aqui tem vários povos. Se eu retornasse à minha comunidade, que hoje ainda existe e resiste, né, na cultura, na identidade, nas tradições, aí eu conseguiria ver essa diferença dentro daquele grupo, né? Acho que era isso. Obrigada. De nada. Quem é agora é a Renata. É a Renata, eu não sei se ela está aí, eu não vi mais o perfil dela. Eu acho que ela caiu ou teve que sair. E tem o Júlio aqui que está com a mão levantada.
ouvindo? Oi, vocês me ouvem? Sim. Oh, boa tarde a todos, boa noite já, né? Eu não vou aparecer na câmera, que eu estou com uma questão tecnológica aqui. Queria parabenizar a Karina pela generosidade que ela está compartilhando esses contextos tão singulares para nós todos, né? E vocês me ouvem bem ou estão me ouvindo mal? Estão me ouvindo Ouvindo bem? bem, tá ótimo. Então, eu vou fazer uma rápida contextualização. Quando a gente estuda história, eu sou graduado em história, em filosofia e depois em história, e o século XVI é bem especial para algumas percepções. Inclusive, assim, neste século, só para dar um pouco da ideia do que eu estou tentando trazer para perguntar para a Karina, supostamente, assim, entre 70 e 90 milhões de pessoas, e olha para aqui, hoje 90 milhões de pessoas não é um quantitativo tão significativo, mas no século XVI era. E assim, pra você ter uma ideia também, nos 350 e tantos anos de escravidão negra, né, de escravidão africana, 10 milhões de pessoas foram exterminadas. Nesse contexto das três Américas, só no século XVI, entre 70 e 90 milhões de pessoas foram mortas e culturas foram extintas. Eu viajei de motocicleta pela América Latina e eu vejo lá a influência, a presença dos Quechua, ou Quechua, dos Aymara, do Aymara. Quechua. Uhum. Quechua, tem gente que chama Quechua. Está muito, assim, na cultura, mas uma coisa que é determinante, que é marcante, tanto para esse contexto do século XVI e que sustentou isso, foi uma sustentação assim para confirmar, para tornar aceitável e que facultou toda a transformação para os não extintos, para os não mortos, é a questão da religião. Como o cristianismo embasou, sustentou tudo isso. E de que se trata? Se trata de poder. Religião, no contexto ocidental, é sinônimo de poder. É retroalimentado. Então, que na fala da Karina, a gente percebe uma diferença importante nisso, e eu queria que talvez se ela pudesse falar dessa, como é que eles, esse povo indígena, esse povo originário, que não, para mim não se trata disso, porque tampouco a nossa cultura ocidentalizada é originária, né? Se a gente for pensar assim de algum lugar, né? Somos todos na origem como seres, como Homo sapiens africanos. Como é que a religião, como é que o cristianismo se impõe a eles e como é que eles preservam e qual é a dimensão da religião para os povos indígenas brasileiros, que não tem essa dimensão, eu suponho, do poder político. A religião para os povos indígenas não tem esse viés, essa proposta, essa intencionalidade, esse direcionamento para o poder de homens sobre homens, para o controle da vida prática, mas tem uma infringência que é inegável e é perceptível, mas eu queria que ela pudesse falar como é que eles se relacionam, como é que a cultura dela se relaciona com essa diferença entre como a religião deles é para eles e como o cristianismo, que é um povoamento mental assim, quase que com 100%, né, na cultura ocidental, especialmente no Brasil, como é que eles se batem com essas diferenças, e é possível falar assim. Não sei se a pergunta ficou muito complexa, se precisar eu sintetizo aqui, eu tento simplificar. É isso. Uhum. A religião, ela aconteceu por dado tempo muito que hoje ainda existe, né? Foi ali quando foi colonizado aquele espaço, né? E aí os espanhóis e outros povos colonizadores trouxeram a religião junto com ele. Foi uma forma a primeira forma de contato foi entre esses grupos religiosos, né? E ali, quando eles chegam nesse território, ele é muito forte ainda, né? Porque ele fez presente na vida de muitas pessoas, muitos indígenas. Tem parentes que nasceram dentro dessa influência. E hoje sair dela é muito difícil. Consegui ver minha avó com uma religiosa muito, muito forte, né, da Igreja Católica, e ver o que ela acha que os chás e os banhos
tem a força também, né? E porque eu vejo que ela acredita nisso, acredita nessa conectividade com a natureza. E se ela acredita nisso, ela tá reconhecendo que aquilo também ela crê. E tudo que a gente crê faz parte de uma crença, né? Faz parte de uma religião. Então a gente crê que existe os encantados, que existe o avô do universo, que existe a avó do universo. E ali ela crê e respeita também aquele espaço que já tem dono, aquele espaço na floresta, na natureza. Por exemplo, a mãe da cabeceira do Igarapé, no Igarapé, existe uma dona. Nos nossos livros está escrito para os nossos parentes de Sana que lá são mulheres que cuidam daquele espaço. E quando a gente aceita e respeita aquele local, porque a gente crê nisso. E vê essa diferença e ela consegue viver com esses dois lados, né? Eu já fui para um convento de irmã, porque eu sempre cresci na Igreja Católica, né? E fazer parte de um contexto da Igreja Católica mais severa, né? Me abriu os olhos para outra janela, né? Ver como que acontece realmente ali a política, como você vem falado. Eu desconhecia tudo isso, hoje ela desconhece, né? O que ela faz parte rotinamente de ir à igreja todo domingo, ou toda quinta, ou toda semana, fazer parte do grupo de oração, é uma coisa que acontece toda semana, mas a crença, os chás dela, né? Isso acontece diariamente também, ela não vive sem os banhos, né? Ela não vive sem os banhos, ela não esquece tudo isso. E viver disso, viver com isso, eu falo que são sequelas, são coisa que nasceu conosco, né? A gente não tem como separar, mas a gente tem que como equilibrar tudo isso, né? Karina, só um instantinho. Eu acho que, diante do seu depoimento, é como se a sua avó ela faz uso desse saber que lhe foi transmitido, mas ela não se apropriou desse saber no sentido de reconhecer ali, né, a sua existência, a sua origem. Né? Ela usa o saber que lhe foi transmitido, mas ela não se apropriou. Né? Como ela não se autoriza, desse... eu acho, né, Tereza? Oi? Ela não se autoriza, né, talvez. Exatamente, ela não se apropriou. Ela não se apropriou. Né? Porque talvez a palavra melhor para a Karina seja se apropriar do que autorizar. Pode ser. Porque a Karina tinha até falado isso, assim, que ela nem se aceitava como indígena. Só que isso que é ancestral, de alguma maneira está nela, fala nela. Desde a ancestralidade está, né? recalcada, a ancestralidade da sua avó está esquecida. Mas está aí, hoje, né? Ter outros parentes que são ativistas, comunicadores, lutadores das causas, faz com que a gente repense tudo isso, né? Imagine mudar isso uma infância de uma criança e crescer com outro olhar. E ela vai reconhecer a sua identidade do seu povo, da sua cultura. Sim. E hoje ver que alguns grupos religiosos entram dentro do território indígena, dentro de uma aldeia, de uma comunidade, aí a gente já vê com outro olhar. Porque somos moradores e a gente sabe que é uma comunidade indígena e por que levar aquela tradição religiosa que não faz parte da nossa vida? Hoje a gente reconhece, a gente tem essa visão e a gente sabe agora identificar esses modos. E que hoje ainda é uma invasão colonizadora, né? Exatamente. É uma forma de dominação através da crença, que tem um poder brutal. Né? A Renata, acho que quer fazer uma pergunta. A Renata quer, só fechar isso para lembrar, só um pouquinho, Júlio, que a Cláudia falou sobre incendiarem hoje em dia, lá em Dourados, as casas onde eles fazem as orações, eu esqueci o nome das casas, que são casas de barro e tal, bem simples, mas que eles queimam outros religiosos. Casa de reza, exato.
Eu queria só um pouquinho, Júlio, que a Renata pudesse falar para a gente poder encerrar, por causa do horário. Fala, Rê. Gente, obrigada. Desculpa, minha rede caiu aqui. Eu até perdi um pouco o fio da meada. Eu fiquei sem saber se esse assunto que me interessava perguntar para a Karina foi abordado. Então, primeiro só dar um oi para a Karina. Deixa eu ver. Oi, Renata. Ficou mudo, Renata. Saiu o seu áudio. Obrigada aí pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu fiquei com vontade de te perguntar sobre a sua relação hoje com o seu nome, porque você contou que foi buscar o seu nome originário, digamos assim, né? Mas você hoje se apresenta como Karina Moraes, e se você pudesse falar rapidamente como é que se deu essa formação, né, do seu nome, se o seu sobrenome vem de pai, se vem de mãe, né? Como é que você hoje se vê assim na relação com o seu nome? Hoje eu estou bem livre, né, para falar sobre o meu nome, sobre Oroparcó, e algumas pessoas me reconhecem por esse nome, mas hoje a gente precisa ainda do sobrenome, né? A gente precisa do Moraes. Do Moraes é do meu pai e Karina de Souza de Moraes. E Souza é da minha mãe. E Souza é um nome comum ali para o alto, né? Souza, Clemente, Sanches, são sobrenomes da fronteira, né? Dali da Colômbia e tudo mais. Então, e aí refletiu no sobrenome da galera, da família aí. E aí a gente tem que trazer também, porque faz parte da nossa história, né? Tentar reconhecer de onde a gente viemos, né? Quais foram os impactos, né, dos colonizadores com a nossa história. E aí trazer um novo nome, Oroparcó, é um renascimento da própria identidade, um renascimento de uma jovem dessana, da sua história. E é isso, se eu não for ocupar muito tempo para finalizar também, Helena, eu queria cantar uma música na língua tucana. Obrigada. De nada, Renata. Cantou. A gente não está ouvindo. Pode cantar? Tá. Então, eu vou cantar uma música que foi da composição da minha professora de língua. Só um minuto. O microfone aberto, com barulho de criança, cachorro, etc. Pode ir, Karina. E ela fez uma música porque ela queria homenagear os parentes que saíram do território, como eu, como minha mãe, como minha avó. Saíram do território e então buscaram outra casa, né, outro lugar para morar. E Randê significa, ela remou e encontrou outra casa, mas aí ela não esquece do local que ela nasceu. E é assim. Randê, 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 Nicanama, Passarinamã, Diu, Arpo, Arcaurereiro, Arcan, Disposto, Moar, Primeirão, Uaiá, 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 Arcaurereirão, Uaiá, 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 Arcaureirão, Arte, Arconirinapan, Maçã, Arpó, por Parpó, Arte, Arconirinapan, Maçã, Arpó, por Parpó, Rundê, 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 Rundê. Pronto. Ayun. Lindo demais. Eu quero saber como Muito é que você, bacana. como eu digo obrigada. Lindo, Karina. Ayun significa obrigado ou gratidão. Ayun. Então, Ayun. Obrigada a todos.
e no próximo mês a gente está aqui. A minha ideia é trazer o texto de Freud e alguns outros textos para falar por que a guerra, tá bom? Então, até maio e obrigada a todos. Muito bom. Bye, bye. Muito bom, parabéns. Obrigada, foi ótimo. Muito bom.